Essa conversa ela é pautada no livro O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras básicas da codificação espírita. E essa obra completou agora em 2025 160 anos. E mesmo sendo publicada em 1865, a leitura dela é ainda hoje extremamente atual. E ele tem como objetivo nos explicar a justiça divina à luz da doutrina espírita. Então, nos trazendo, nos demonstrando sobre a imortalidade do espírito, mas também nos ensinando ou nos mostrando qual é a nossa condição ao chegarmos no plano espiritual, como, claro, consequência dos nossos atos. E esse livro, na verdade, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ele traz um contexto mais doutrinário. Então, inclusive, ele estabelece uma comparação entre as doutrinas religiosas a respeito da vida após a morte. Então, ele tem temas complexos e exemplos que só a imortalidade da alma ou só a reencarnação nos consegue explicar de maneira satisfatória. Kardec traz também conceitos ou temas nessa primeira parte do livro, como céu, inferno, anjos, demônios, temor da morte. Então, vários outros temas nessa primeira parte do livro. A segunda parte do livro, ela acaba sendo um resultado de um trabalho de mais ou menos 23 médiuns e 83 espíritos desencarnados. Então, ele traz uma variedade de depoimentos desses espíritos. Então, na segunda parte, a gente pode ter ali manifestações de criminosos arrependidos, de espíritos sofredores, de suicidas, de espíritos endurecidos. Então, esse livro nos traz um olhar diferenciado sobre a alma após a morte e essa passagem para o plano espiritual. E para nós entendermos a leitura, entendemos um pouco, compreendemos a necessidade da leitura desse livro, eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. E vou trazê-los para nós tentarmos compreender a importância disso. Quando nós vamos viajar para algum outro lugar, para um país, para uma cultura totalmente diferente e desconhecida, o que nós fazemos com antecedência? Em qualquer tipo de viagem. Tirando aquelas pessoas que são ansiosas e já deixam a mala pronta 30 dias antes. Não é isso que eu estou falando, mas o que geralmente nós fazemos quando nós vamos para um lugar que nós não conhecemos? Nós pesquisamos. Então, por exemplo, na minha casa, quando nós vamos fazer uma viagem, a primeira coisa que eu faço, entro na internet e me alimento de todas as informações possíveis e inimagináveis sobre aquele lugar. Então eu pesquiso qual a temperatura que vai estar lá, qual lugar é melhor para eu visitar, que tipo de roupa que eu preciso levar para esse lugar, ou também, se for algum local fora do Brasil, quais palavras são importantes para que eu consiga fazer um mínimo de comunicação. Então tudo isso para que eu chegue nesse lugar e eu tenha um mínimo de conhecimento sobre ele e não passe perrengue. Então é como se fosse um guia do viajante. O livro Céu e Inferno é exatamente isso. Ele é um guia do viajante, mas ele é um guia do viajante espiritual, para nós compreendermos melhor esse plano. É a possibilidade que nós temos de estudarmos aqui, enquanto encarnados, como pode ser o nosso aspecto quando chegarmos nessa vida espiritual. O que vai acontecer, de que forma vai acontecer. Então, é mais ou menos isso que nos traz esse livro. Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele traz uma reflexão muito forte
sobre a necessidade de nós entendermos ou conhecermos esse plano espiritual enquanto estamos aqui encarnados. E o Leon Denis fala o seguinte, eu vou pedir licença para fazer a leitura. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, é de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Então, o que ele quer dizer, esse conhecimento suavizar os nossos últimos momentos, ou ser um preparativo à morte, um acordar sereno, um acordar amoroso, mas o desencarne para outros pode ser doloroso, pode ser difícil. E claro que esse desprendimento pode ocorrer de forma mais fácil para aqueles que previamente se desligaram de coisas terrenas. Para aquelas pessoas que nessa jornada terrena buscaram bens espirituais, cumpriram os seus deveres enquanto encarnados. Mas para aquelas outras pessoas que de fato buscaram bens materiais, que não se prepararam para essa viagem espiritual, esse desprendimento pode ser um pouco mais difícil. Esse desprendimento pode, inclusive, trazer uma certa agonia prolongada do espírito, porque ele está preso à Terra. Então, esse é o ponto fundamental de nós entendermos a importância de conhecermos o plano espiritual enquanto encarnados, porque, inclusive, ele pode nos auxiliar nesse desprendimento do corpo físico quando vier o falecimento. Fazendo só um parênteses, há mais ou menos uns 10 anos atrás eu tentei fazer a leitura desse livro e desisti, não consegui. E eu tenho a lembrança de ter pensado assim, eu não quero falar sobre morte. No auge da minha vida, muito novinha, nós nunca queremos falar sobre morte. Mas depois, com a maturidade e até o próprio estudo dentro da doutrina, eu comecei a entender que eu posso sim querer muito estar aqui usando e usufruindo dessa jornada terrena, mas eu quero estar preparada para quando a minha hora chegar. Porque qual é a única verdade que envolve todas as religiões? A morte. Todas convergem numa única questão. A morte é unânime. Então, se nós nos preparamos para viajar aqui do lado, para ficar 7 dias, 15 dias, por que nós não iríamos então nos preparar para essa viagem para o plano espiritual? Que com certeza, nós iremos levar muito mais tempo do que uma semana. Então esse é um convite para que todos iniciem o estudo, leiam ou releiam, quem já leu, o livro O Céu e o Inferno, tá? Que faz parte do Pentateuco Espírita. Mas hoje em específico nós vamos conversar sobre a segunda parte desse livro. Lá no capítulo 7, onde nós temos então vamos falar assim, uma manifestação, tá? De um espírito aborrecido, de um espírito entediado. Algumas versões desse livro vão mostrar ele como um espírito aborrecido, outros como um espírito entediado, mas é o mesmo texto. E essa manifestação aconteceu em 1862 em Bordeaux. Então agora vou pedir licença para vocês e eu vou apresentar aqui alguns trechos desse diálogo entre o médium e o espírito para a gente entender exatamente como foi essa conversa. Então o espírito veio numa manifestação espontânea pedindo prece. E o médium então começou essa conversa questionando: por que você está pedindo prece? E o espírito disse: porque eu estou cansado de vagar sem objetivo.
E o médium questiona: e quanto tempo você está nesse estado? E o espírito responde a ele: há mais ou menos 180 anos. 180 anos vagando sem objetivo. O médium continua a conversa até para entender quem é esse espírito que está dando essa manifestação. Então ele questiona: o que você fez na Terra para conhecer um pouco mais quem é esse espírito? E o espírito lhe responde: nada de bom. E o médium continua: bom, e qual é a sua posição então entre os espíritos? E o espírito lhe responde que ele se encontra entre os entediados. E o médium falou: peraí, entediado não forma categoria. Então o espírito vem e fala: tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra os seus semelhantes, os seus simpatizantes que se reúnem. Então nós vamos parar o trecho por aqui e nós vamos compreender e conversar um pouquinho mais sobre essa parte aqui. Então nós temos um espírito que veio espontaneamente pedindo prece, dizendo que estava ali entediado, sufocado, porque não tinha o que fazer. E vejam que esse tédio que ele sente não é por imposição divina. Esse tédio é por escolha própria. O próprio espírito afirma que ele não fez nada de bom. Que nessa última encarnação ele ficou ali no marasmo, sem fazer nada. E mesmo que o cômputo do tempo no plano espiritual seja diferente do plano terreno, ele afirma que ficou lá por mais ou menos 180 anos. Então, depois de todo esse tempo, ele vem nessa conversa para pedir ajuda, dizendo que estava precisando de ajuda. E ele veio solicitar o quê? Uma prece. Porque a prece pode ser o que vai auxiliá-lo a sair desse estado de inércia. Então, essa parte do diálogo, ela pode servir para a gente como um lembrete sobre a importância da oração, não só para os espíritos encarnados, mas principalmente para os nossos espíritos desencarnados. Porque muitas vezes esquecemos que aqueles que partem do plano físico continuam precisando das nossas orações. Eu não sei vocês, mas quando alguém falece, geralmente alguém me liga e diz: poxa, você pode fazer oração por essa pessoa? Eles sabem que nós somos espíritas, então acham que nós temos um poder de oração mais forte que o outro, mas isso não existe. Mas muitas pessoas acabam: poxa, você pode fazer uma oração por aquela pessoa que faleceu? Claro! Então eu paro o meu dia e peço ali ao plano espiritual que auxilie, né, esse irmão nesse processo do desencarne, que ele possa descansar, que possa ser auxiliado pelos espíritos protetores, que no momento oportuno então ele possa acordar, né, de forma amorosa, carinhosa, e finalizo ali a minha oração. E eu confesso que eu esqueço de dar continuidade à oração para esse irmão que faleceu. A não ser que seja alguém muito próximo, mas fora isso, eu esqueço completamente. Mas todos nós sabemos, a prece nos traz equilíbrio. A prece nos alivia as nossas aflições. E nós já vimos aqui que muitos espíritos podem ter um desencarne muito mais difícil do que outros. Então a prece também vai auxiliar essas pessoas nesse período do desencarne. Um outro ponto que eu acho também bem relevante de nós conversarmos aqui é quando o espírito fala nessa questão de categoria, que ele está na categoria de entediados. Que mesmo que o médium diga, né, não, mas isso não é categoria, ele fala sim. No plano espiritual, as sensações encontram seus semelhantes e os seus simpáticos e se reúnem. Prestem atenção no peso dessa frase. As sensações encontram seus semelhantes ou seus simpáticos e se reúnem. Isso também nos reforça o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos.
quando nós estamos aqui encarnados, nós conseguimos até disfarçar os nossos desejos ou os nossos pensamentos mais íntimos. Vejam que quando eu estou irritado com alguém, ou quando eu estou querendo fazer o mal para alguém, ou pensando mal de alguém, se isso fica só aqui, na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu posso colocar um sorriso no rosto e dificilmente alguém vai perceber o que de fato eu estou pensando. Mas no plano espiritual, não. No plano espiritual, nós somos transparentes. Então, aquele pensamento, aquele sentimento de peso ruim, muitas vezes, muito mais mal para nós do que para as outras pessoas, aquela arrogância, até a avareza que a gente finge que não é, nós somos pessoas maravilhosas porque, né, acompanhamos aqui sempre o Centro Espírita, a doutrinária, mas lá no fundo a gente tem os nossos vícios, as nossas dificuldades. Então todos esses nossos sentimentos e nossos pensamentos, no plano espiritual, o que vai acontecer? Ele vai nos reunir a espíritos afins. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele reforça que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos moldam a nossa vida. E os nossos pensamentos, além de moldar a nossa vida, eles nos trazem e criam ambientes espirituais positivos ou negativos. Então, a qualidade do nosso pensamento molda a nossa realidade, molda os nossos sentimentos. A qualidade dos nossos pensamentos influencia nos nossos comportamentos e até na nossa saúde física. Mas principalmente nos reúnem com espíritos afins, que é o que a gente observou nessa conversa. Dando sequência nessa conversa do médium com o espírito, o médium percebeu que ele não era um espírito que, por exemplo, tinha tirado a vida de alguém ou tinha tirado a própria vida. Então o médium continuou a conversa e questionou assim: bom, já que você não foi condenado ao sofrimento, por que permaneceu tanto tempo sem progredir? Por que ficou tanto tempo estacionado? 180 anos. E aí o espírito respondeu: porque eu estou condenado ao tédio. E o tédio é um sofrimento entre nós. E tudo que não é alegria é dor. Aí o médium continua a conversa e questiona: mas o que ocasiona esse tédio em você? E o espírito responde: consequência das minhas existências. O tédio é filho da desocupação. E aí ele afirma que ele não soube utilizar o tempo que ele esteve na Terra e agora ele está sentindo as consequências lá, no plano espiritual. O médium continua questionando: bom, vocês espíritos entediados, né? Vocês não podem fazer cessar esse estado quando vocês querem? E o espírito responde: não, nem sempre nós podemos. Porque o tédio nos paralisa a vontade. Então vejam que esse tempo estacionário, esse tempo sem progredir, foi escolha dele mesmo. É consequência das escolhas que ele fez ao longo de uma vida. Muitas vezes, muito provavelmente, uma reencarnação jogada na lata do lixo, sem poder utilizar de maneira correta esse período que esteve aqui, nessa jornada material. E é nítido que ele não consegue ter forças para sair desse lugar. E vejam que tanto no plano espiritual quanto no plano terreno, a pessoa que ela está fadada ao tédio, nada o agrada. Em qualquer plano, é o mesmo, é a de nada. Não tem, porque paralisa a vontade, mas principalmente impede o progresso dessa pessoa.
E quando ele fala que o que não é alegria é dor, a gente tem que interpretar essa alegria como prazer. Então a ausência de prazer gera tédio, e o tédio gera dor. E o que provoca esse tédio no espírito? A inação, a falta de querer fazer alguma coisa. E tudo fruto da responsabilidade dele, consequência dos próprios atos, enquanto ele esteve aqui encarnado e de outras encarnações também. Ele não aproveitou, e ele deixa isso bem claro, ele não aproveitou a passagem dele na Terra, e ele mesmo alega que não fez nada de bom. E nós sabemos que não fazer o mal não é suficiente. Nós temos que fazer o bem, e isso nos traz consequências. E aonde? Não só aqui na Terra, mas principalmente no plano espiritual. Então veja a importância dessa manifestação, porque muitas vezes alguns espíritas, mesmo cientes da vida após a vida, mesmo cientes da reencarnação, às vezes brincam assim: eu sou desse jeito, não vou mudar e talvez eu venha numa outra vida de uma forma melhor. Como se nós zerássemos a vida e iniciássemos do zero. Mas a reencarnação não é assim. Nós temos apenas o véu do esquecimento. Continuamos sendo os mesmos espíritos, com as mesmas más inclinações, com as mesmas tendências, com os mesmos vícios e muito provavelmente há milhares e milhares de anos. E isso talvez possa nos fazer repensar que essa ociosidade na Terra, então, ela vai pesar na nossa vida quando estivermos no plano espiritual. E veja que o Espírito também deixa muito claro que nem sempre ele consegue se libertar desse lugar onde ele está hoje. Então, isso também é um alerta para a necessidade de nós despertarmos desse vazio que muitas pessoas hoje estão sentindo. É mais uma necessidade de cuidarmos dessa falta de perspectiva, despertar desse tédio que muitos hoje sentem, excesso de informação, internet. Nós olhamos no Instagram, todo mundo se dando bem, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo está viajando, só eu não. Então o que eu estou fazendo da minha vida? Todo mundo está andando e eu não, estou aqui estagnada. Então, o próprio Espírito afirma que essa ociosidade, ela é proveniente da preguiça. E a preguiça é mãe da ignorância. E aqui nós estamos falando de qualquer tipo de preguiça. Preguiça moral, preguiça espiritual. Aquelas preguiças viciosas que nos corroem e acabam impedindo de progredirmos. E ele acaba finalizando esse diálogo questionando o seguinte, o médium, né? Bom, já que você está esperando uma nova existência, você pode vir mais vezes, então, para nos trazer informações do plano espiritual, para sabermos o que está acontecendo, como é? E aí o Espírito lhe responde, me evoca, que aí você me força a vir. Você vai estar me fazendo um favor. Então o médium continua dizendo, para finalizar, você sabe me dizer por que a sua caligrafia muda tanto ao longo, né, dessa nossa conversa? Porque era através de uma psicografia? Então o Espírito lhe responde, porque você pergunta demais. E isso me cansa. E aí eu preciso de ajuda. Ou seja, esse espírito continua ocioso, preguiçoso na espiritualidade, como muito provavelmente ele o era aqui na Terra. Isso é fruto do que ele plantou. É única e exclusiva a responsabilidade dele. E André Luiz nos traz uma advertência muito séria sobre a nossa ociosidade, em que ele diz assim,
que se nós não conseguirmos resgatar pelo trabalho, nós iremos resgatar com trabalho e lágrimas. Então, o ser humano, ele vem ao mundo para fazer alguma coisa. Nós temos missões a serem cumpridas. Mas com certeza ao longo dessa nossa jornada nós já identificamos ou conhecemos muitas pessoas que a gente olha de longe e pensa, essa veio a passeio. Quem são essas pessoas que vêm a passeio? São as pessoas que não estão preocupadas com nada, não estão preocupadas com ninguém, não estão a fim de nenhum esforço, querem simplesmente aproveitar a vida para si, sem qualquer preocupação com produtividade. O que vier é lucro, basicamente isso. E essa pessoa, ela acaba se tornando ociosa, porque ela não tem interesse em progredir. Ela não tem interesse em evoluir. E quando ela chega no plano espiritual, o que acontece? Nada. Porque ela continua o mesmo espírito. Nós temos aqui na casa um estudo, e eu lembro muito bem que o Flávio, nosso coordenador, dizia o seguinte, que se nós morrêssemos agora, nós seríamos os mesmos espíritos, só que agora desencarnados. Não mudaríamos nada. Não receberíamos nenhuma auréola de anjinho, porque desencarnamos. Continuaríamos os mesmos espíritos. Com as más tendências, com as más inclinações, com os mesmos vícios. Então, o espírito que não trabalha em prol da humanidade, em prol de si, ele sofre. E talvez ele não sinta um sofrimento tão grande enquanto está aqui no plano terreno, porque nós temos muitas distrações. Mas quando ele chega no plano espiritual e percebe que a vida continua e que tudo lá vai ser reflexo das escolhas como consequência do que ele viveu aqui, talvez esse peso da dor e do sofrimento comece a ser um pouco maior. Então, de fato, o tédio pode sim comprometer a nossa evolução espiritual. Essa manifestação nos traz muita coisa a refletir a respeito disso. E é claro que esse diálogo, ele foi com um espírito desencarnado, que nos apresentou um irmão entediado. Mas esse irmão poderia ser um irmão rancoroso, um irmão com ódio, qualquer outra emoção que nos faz mal e que nos impede essa progressão. E esses sentimentos ruins, amargos, eles são venenos que nós bebemos em pequenas doses e que só prejudica nós mesmos. E então, como é que nós podemos evitar ou limpar esses pensamentos, esses sentimentos ruins? Primeiramente, num estado constante de trabalho, para evitar esse tédio, inclusive. Mas, principalmente, com perdão e gratidão. Nós temos que ser gratos pelas coisas que nos acontecem de bom na vida, mas principalmente mais gratos pelas nossas dificuldades. Porque muitas vezes é elas que nos impulsionam a sair desse estado de inércia. Então, ore e agradeça aquelas pessoas difíceis que nós encontramos no nosso caminho. Ore e agradeça aos espíritos desencarnados. Perdoem, agradeçam a vida e a oportunidade que nós temos enquanto estamos nessa jornada terrena de todos os dias mudarmos e melhorarmos como espírito. Porque o objetivo principal da encarnação é, de fato, a nossa reforma íntima para termos essa evolução espiritual. E a própria falta de propósito nessa vida terrena, ela pode nos levar àquele estado de tédio que o Espírito estava quando ele se manifestou em 1862. E ele mesmo disse, é difícil sair daquele lugar. Então, da mesma forma
que aquele espírito desencarnado, há 180 anos, eu desejo que nós sejamos capazes de, quando estivermos em alguma dificuldade na nossa vida, parar e pedir uma prece. Que foi o que ele fez. Então eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo que nós possamos retornar para os nossos lares com uma sementinha sobre o uso correto do nosso tempo enquanto encarnados. Porque, como nós vimos, infelizmente, o tédio e a ociosidade podem sim comprometer essa nossa evolução espiritual. Muito obrigada. Nós agradecemos, Adriana. Escutando a Adriana, pensei duas coisas, né? Você já deve ter visto aquelas pedras, aqui a gente tem bastante, aquelas pedras que desafiam a gravidade, são pedras gigantescas que às vezes elas estão num precipício presas por um pequeno ponto.